Olá, galera, tudo bem com vocês? Mais uma vez um prazer enorme ter vocês aqui para a gente iniciar hoje o nosso módulo de aula sobre o reino animal. Vai ser um módulo bem longo, então espero que você fique aí ao longo de todo o trajeto, já com preparação para o PISM 2 aqui da nossa região e para o Enem também, para você que vai fazer, joia? Galerinha, antes de assistir essa aula sobre o filo porífera, que é o primeiro filo do reino animal, assista antes uma aula que eu deixei aqui para você na descrição do vídeo sobre sistemática, para você aprender um pouco aí sobre as características gerais dos organismos dos 5 reinos, incluindo os organismos do reino animal, que é o nosso objetivo de estudo aqui. Legal? Então vamos lá, dá uma olhada aí nos poríferos. Primeiro eu quero que você perceba que o filo porífero, né, eu até coloquei essa imagem aí do lado já ilustrativa, o filo porífero tem um representante bem ilustre nos dias de hoje, icônico aí, né? Que é o Bob Esponja, joia? Os poríferos ou espongiários são as esponjas que a gente encontra nos oceanos e alguns ambientes de água doce, tá? Então o Bob Esponja é o nosso personagem mais icônico, só que me façam um favor, esqueçam tudo que você viu no desenho do Bob Esponja. O desenho do Bob Esponja é muito legal, o Bob Esponja é uma figura muito simpática, até meio bobão, né? E essa bobeira aí do Bob Esponja tem relação com a simplicidade dele aqui, a gente vai falar. Mas, por favor, esqueçam o que você viu no Bob Esponja, que tem muita coisa errada lá no sentido biológico, tá? Então a parada é o seguinte, os poríferos ou as esponjas são os animais mais simples que existem. Tio Igor, por que eles são os animais mais simples que existem? Galera, porque eles são ablásticos. Tio Igor, o que isso significa? Significa que eles não possuem estruturas que a gente chama de folhetos embrionários. Mas o que é o folheto embrionário? O folheto embrionário é um conjunto de células que aparece no embrião e que vai formar tecidos e órgãos, joia? Os animais podem ter, no máximo, 3 folhetos embrionários. Tem animais que têm 2 e a maior parte dos animais possui 3, joia? Quais são esses 3 folhetos? Ectoderme, mesoderme e endoderme, joia? As esponjas não têm nenhum desses 3 folhetos. Portanto, galera, elas não formam nenhum tecido e nenhum órgão. Se esses folhetos são responsáveis pela formação de tecidos e órgãos, se ela não tem folheto, ela não forma tecido e ela não forma órgão, tá? E por não ter tecido e por não ter órgão, são os animais mais simples que existem. As esponjas são tão simples, galera, mas tão simples, que elas são colocadas em um sub-reino particular. Então, o reino animal, ele é dividido em 2 sub-reinos. Ele tem um sub-reino chamado de Parazoa, para significa paralelo, então seria um sub-reino paralelo, onde ficam só as esponjas, e outro sub-reino chamado de Eumetazoa, onde estão todos os outros animais. A palavrinha eu significa verdadeiro. Então seriam os animais verdadeiros de um lado e as esponjas de outro, tá? Tio Igor, por que desse bullying com a esponja? Não é um bullying. A parada é que a esponja não tem tecido. E por não ter tecido, foi colocada num sub-reino à parte, ou num sub-reino paralelo, chamado de sub-reino Parazoa, tá ok? Além disso, fica aquela curiosidade, né? Pô, se são animais tão simples, se não tem tecido, se não tem órgão, o que tem no corpo de uma esponja? No corpo de uma esponja você tem alguns tipos celulares trabalhando de maneira conjunta, basicamente isso, tá? Mas você não tem ali uma organização tecidual. Você tem vários tipos de células diferentes que se agruparam e formaram um organismo pluricelular chamado de esponja. A hipótese mais provável para o surgimento das esponjas há alguns milhares ou milhões de anos atrás é que vários protozoários unicelulares se juntaram e formaram um único organismo que deu origem às esponjas, tá? Então, basicamente, o corpo delas é um amontoado de células que funciona de maneira conjunta, mas sem organização tecidual e sem órgão, porque elas não têm folheto, beleza? Como que as esponjas conseguem alimento, galera? Primeiro, as esponjas são animais filtradores, elas filtram a água, tiram partículas aí em suspensão ali na água do mar, né? Principalmente próximo à costa, você tem muitas partículas na água, né? Muitas moléculas ali na água. São essas moléculas que a esponja vai absorver, vai filtrar e vai usar como alimento, joia? Para isso, ela precisa ter uma organização corporal, que eu vou te mostrar daqui a pouquinho, que favoreça um fluxo de água por dentro do corpo dela. E a porta de entrada para esse fluxo de água são os poros, joia? Por isso o nome porífero. Por que o animal é chamado de porífero? Porque ele tem um corpo cheio de poros. Você pode ver na figurinha ao lado aí, ó, né?
essas cavidades na lateral dessa esponja amarelinha, são os poros por onde a água vai entrar, beleza? Tio Igor, toda esponja é pequenininha? Não, galera. Olha aí do lado, ó. Embaixo, aliás, né? Você tem aqui embaixo uma esponja gigante, tá? Nem toda esponja é pequenininha. Você tem esponjas que são bem grandes, cabem ali um peixe bem grandão ali no meio, né? Dá para você comparar mais ou menos com o tamanho do mergulhador aí na figura, tá? Tem esponjas que são bem grandes, nem toda esponja é pequenininha. A grande maioria das espécies são pequenas, mas você tem espécies que são grandonas, tá legal? Além disso, ó, as esponjas são aquáticas, joia? Então você encontra a maior parte das espécies no ambiente marinho, em água salgada, predomínio de espécies de água salgada, e você tem algumas espécies de água doce, que a gente chama de dulcícola, tá? Então a maior parte das espécies é marinha, encontrada em água salgada, uma pequena parte dessas espécies são dulcícolas, você encontra em água doce, certo? Além de aquáticas, pessoal, vocês podem reparar pela figura, as esponjas são sésseis ou fixas. Tio Will, o que é um animal séssil ou fixo? É aquele animal que vive preso ao fundo do mar, ou preso a uma rocha, preso a um navio que está lá afundado. Tá? Elas vivem presas a um substrato. Então, esponjas são fixas ou sésseis, elas vão viver presas a um substrato. Tá legal? Tio Igor, eu já ouvi falar que algumas esponjas se movimentam. Realmente, galera, algumas esponjas conseguem se deslocar mais coisa de centímetros ao ano. Então não é considerado um animal móvel, é considerado um animal fixo ou séssil, ok? Além disso, isso é um detalhe importante, costuma confundir alguns estudantes aí no ensino médio, as esponjas podem apresentar um padrão de simetria corporal. Tio Will, o que é essa simetria corporal? A simetria é um plano de divisão que você traça pelo corpo do animal, obtendo duas metades semelhantes, tá? Não necessariamente ou 100% iguais, mas semelhantes. Nós temos uma simetria, por exemplo, chamada de bilateral. O único plano de divisão que a gente consegue cortar o nosso corpo e obter duas metades iguais é nesse sentido. Se você cortar assim, você vai ter lado esquerdo semelhante ao lado direito, semelhante, né? As esponjas, galera, podem apresentar uma simetria radial. Repara que a esponja é um animal circular, né? Ela tem aí o topo do corpo arredondado. Então, em algumas esponjas, se você traçar várias retas, ou o que a gente chama aí, né, de várias... Deixa eu lembrar o nome aqui, me fugiu o nome, é um termo matemático, mas me fugiu o nome. Tá? Se você traçar vários raios, né? Simetria radial vem de raio. Se você traçar vários raios sobre o corpo da esponja, qualquer raio que você traçar, você vai obter duas metades semelhantes, por isso simetria radial. Olhando por cima, qualquer raio que você traçar sobre o corpo da esponja, você vai obter duas metades semelhantes. Porém, tem esponjas que não apresentam essa simetria radial e são considerados animais assimétricos, que é a grande maioria. Tá? Então, a grande maioria das espécies é assimétrica, não existe um ponto em que você possa seccionar, obtendo duas metades semelhantes. Beleza? Tranquilo? Agora que a gente já aprendeu um pouquinho das características das esponjas, vamos dar uma olhada aí, né, na estrutura corporal de uma esponja, como que é o corpo de uma esponja. Vamos olhar também essa questão da água, porque isso é super importante na fisiologia de uma esponja, galera. Todo o metabolismo de uma esponja, todo o metabolismo, ou seja, todo tipo de processo, troca gasosa, obtenção de alimento, eliminação de gameta, excreção, tá? Todo o processo metabólico de uma esponja vai depender obrigatoriamente de uma corrente de água que circula pelo corpo desses animais, joia? A água, ela não tem que ficar paradinha ali dentro do corpo da esponja, não. Ela tem que circular. E essa água que circula pelo corpo da esponja, ela segue um caminho específico. Olha só, ela entra pelos poros, joia? Então a água ela vai entrar aqui pelo poro. Repara que no corpinho da esponja você tem vários poros, daí o nome porífero, né? Aqui ainda tem poucos, tá? Você vai ter muito mais do que está representado aqui na figura. Nós temos um cortezinho aí, né? Se não tivesse esse corte, teriam muitos mais poros, tá? Então a água vai entrar pelo poro, que pode ser também chamado de ósteo. Depois a água circula nessa cavidade central, que a gente chama de átrio ou espongiocele. Então a água vai circular aqui por dentro e ela sai por essa abertura superior, que a gente chama de ósculo, tá? Então essa abertura na parte de cima é para saída de água e não para entrada. Tome cuidado com isso, joia? A água entra pelo poro, olha o caminho da água aí, ó. A água entra pelo poro, a água circula no átrio e ela sai pelo ósculo. Legal? Então, ó, o caminho dela é essa, ó.
entra pelo poro, circula no átrio e sai pelo ósculo. Belezinha? Tranquilão? Tio Will, além disso eu tô vendo aí várias estruturas diferentes formando o corpinho de uma esponja. O que são esses negócios que estão aparecendo aí no desenho? São os tipos celulares, galera. Esponjas, elas apresentam um baixo número, uma baixa diversidade celular. Porém, tem algumas células que são cobradas em prova, então vamos apresentá-las aqui para vocês, porque isso vai fazer toda a diferença lá, principalmente no PISM, tá? E nos vestibulares particulares, o Enem não cobra tanto, mas vamos dar uma olhada aí, ó. Primeiro tipo celular importante da esponja, que a gente vai destacar, que talvez seja a célula mais importante da esponja, essa celulinha que você está vendo lá no meio, aqui em vermelhinho, ó, essas células que estão distribuídas aqui ao longo de todo o átrio, que são chamados coanócitos. Guardem, anotem muito bem, tá? O nome dessa célula é a célula mais cobrada das esponjas. Ela lembra muito o nosso espermatozoide, né? Ela lembra muito o espermatozoide, que ela tem esse flagelinho, tá? Qual que é a função dessas células ou quais são as funções dela? Primeiro, repara que essa célula ela está distribuída ao longo de todo o átrio, ó. Ao longo de todo o átrio, você vai encontrar os coanócitos. Eles ficam batendo esse flagelo e promovendo a corrente de água. Então, quem promove a corrente de água pelo corpo da esponja são esses coanócitos. O batimento dos flagelos faz com que a água entre pelo poro, circule no átrio e saia lá em cima pelo ósculo. Então, o primeiro papel desse cara é esse. Agora, repare que dentro do coanócito você está vendo várias estruturas aí, meio amarronzadas, né? Meio amareladas. Tio Will, o que é isso? Isso são as partículas que estavam em suspensão na água, porque é papel do coanócito filtrar os nutrientes, é ele quem retira os nutrientes da água. À medida que a água vai circulando aí, essas partículas vão encostando nos coanócitos e eles vão absorvendo essas partículas. Então a gente fala que ele é a célula responsável por filtrar a água, por tirar os nutrientes da água. Ele faz a obtenção de nutriente para a esponja, tá legal? Agora, além disso, pessoal, é ele também quem promove a digestão. A digestão das esponjas, ela é um pouquinho diferente da nossa. Por quê? Porque a nossa digestão, ela ocorre primeiro no interior de cavidades. Nós temos a digestão ocorrendo na cavidade bucal, a digestão ocorrendo na cavidade estomacal, na cavidade intestinal, joia? Depois, os nutrientes que sobram são absorvidos pelas nossas células e aí a gente tem uma digestão intracelular. Então, a nossa digestão, ela ocorre em cavidades primeiro, de maneira extracelular. Depois que esses nutrientes são absorvidos, eles ainda são digeridos pelas células de maneira intracelular. Aqui nos poríferos, como não tem um órgão, como não tem uma cavidade digestiva, quem faz a digestão são essas células. Então, poríferos, eles têm uma digestão exclusivamente intracelular realizada pelo coanócito. Então isso é um ponto super importante, anota isso aí, frisa isso bem, são as funções desse cara. Além do coanócito, a gente vai encontrar outra celulinha menos cobrada, tá? Essa aqui a título de curiosidade para o tio Igor desencarregar aí, né, a consciência dele, que é uma célula chamada de pinacócito. Esse pinacócito ele fica do lado de fora do corpinho da esponja. A gente fala que ele faz um revestimento externo. Alguns livros falam que o conjunto desses pinacócitos forma a pinacoderme, que seria o revestimento externo. Os coanócitos por dentro formam a coanoderme, bacana? E entre os dois você tem uma região chamada de mesoílo, onde estariam aí as outras células. Essa região em amarelo, entre os coanócitos e pinacócitos, seria o mesoílo, onde ficam o restante das células. Detalhe que eu acho demais para a prova do PISM e para a prova do Enem. Essa célula aqui, que é o coanócito, eu te aconselho a guardar a função. O pinacócito vem muito pouco, Então é só você lembrar que ele faz o revestimento externo e ponto. Outra célula importante que tem um nome autoexplicativo é o porócito, O porócito, o nome dele já deixa bem claro, ele é responsável por formar os poros. Então, onde você tiver um poro, você tem um porócito, tá ok? E por último, outra célula que é bom você guardar as funções dela em prova é o chamado amebócito. Amebócito é essa célula verdinha que você está vendo aí distribuída no meio do corpo da esponja, São células que têm um papel importantíssimo, você vai ver comigo agora. Por quê? Porque depois do coanócito digerir os nutrientes,
ele passa esse nutriente para o amebócito. Repara que os amebócitos estão sempre pertinho aí dos coanócitos, tá? E o que o amebócito faz com esse nutriente? É ele quem distribui esse nutriente para as outras células da esponja. É ele quem vai levar esses nutrientes aí a todas as partes do corpo da esponja, tá? Então é um cara super importante na distribuição de nutriente. Além de distribuir nutriente, galera, esse cara atua como uma célula-tronco. Tio Will, como assim célula-tronco? Ele é capaz de formar as outras células da esponja. Num processo, por exemplo, de regeneração, é ele quem dá origem às outras células da esponja. Ele também é super importante para o processo reprodutivo, porque é o amebócito quem vai se diferenciar formando espermatozoide e formando óvulo, tá? Então, outra função muito importante desse cara é formar gametas. Então, ó, para prova, para PISME, para Enem, olho no coanócito e olho no amebócito são as células mais importantes aí. Legal? Agora, perguntinha que não quer calar. Tio Igor, como que uma esponja para em pé? Porque eu vi ela ali em pezinha, grudada lá na rocha. Esponja tem um esqueleto, esponja tem, né, músculos. Não, esponja não tem esqueleto, esponja não tem músculo. Mas vocês estão vendo aí, na lateral do corpinho da esponja, ó, algumas projeções, estão vendo? Parecendo uns espinhos aqui e outras aqui no meio, parecendo uma estrelinha. Essas estruturas são estruturas de sustentação que mantêm o corpinho de uma esponja em pé. Então, as esponjas, galera, para ficarem em pezinhas ali no fundo do oceano, elas têm estruturas de sustentação que são produzidas por células especiais, que a gente chama de escleroblasto, tá? E essas estruturas são espículas. Aqui do lado você está vendo uma espícula em Y, aqui você está vendo uma espícula em formato de agulha, tá? Essas espículas podem ser compostas, de sílica, que é um material encontrado na areia, ou calcária, né? E vão aí formando uma rede que sustenta o corpinho da esponja. E entre essas espículas também a gente pode encontrar um material chamado espongina, que são fibras, tá? Que vão formando um emaranhado, e esse conjunto de espícula, fibra de espongina, mantém o corpinho da esponja em pé. Tem esponja, pessoal, que só tem espícula, tem esponja que só tem espongina e tem esponja que tem as duas, tá? Então não é uma regra, nem toda esponja tem as duas coisas não, ok? Mas você tem que lembrar que tanto espícula quanto fibras de espongina são estruturas de sustentação, beleza? Vamos dar uma olhada também, aí pra gente já dar andamento, no quesito reprodução, que é outro tópico muito abordado em prova, a reprodução desses animais aí. Galerite, esponjas têm as duas formas de reprodução. Elas apresentam tanto a reprodução assexuada quanto a reprodução sexuada, tá? Lembra que essa assexuada não tem troca de material genético, então ela não gera, né, ou gera pouquíssima variabilidade genética, os indivíduos são geneticamente idênticos, mas para a esponja, galera, esse processo assexuado é super importante, tá? Olha só, a primeira forma de reprodução assexuada que a gente vai ver é o chamado brotamento. Vamos dar uma olhada nele lá embaixo, ó. Esse brotamento, ele é a forma mais comum de reprodução entre esponja. Tio Igor, mas não gera variabilidade genética, forma indivíduos geneticamente iguais. É, galera, mas é o mais importante processo de reprodução que as esponjas apresentam, ó. Repara que a esponja está aqui, sozinha, lá na rocha dela, ou lá no ponto onde ela fixou. De repente surge na lateral aqui um broto. Esse broto, obviamente formado pela diferenciação dos amebócitos, aquela célula-tronco. Essas células-tronco vão se diferenciando, formando coanócitos, formando pinacócitos, formando escleroblastos, joia? Dando origem aí a esse brotinho. Esse brotinho, quando tem um tamanho legal, ele desprende, cai aqui do lado da esponja, formando um novo indivíduo, tá? Tio Will, se não gera variabilidade, por que esse é o processo mais comum e mais importante de reprodução das esponjas? Galera, primeiro, porque não necessita de um parceiro. E a esponja não anda, lembra que ela é um animal fixo, então para ela encontrar um parceiro é muito complicado, tá? As esponjas, quando vão reproduzir de maneira sexuada, liberam gameta na água. E a corrente, às vezes, pode, né, desfavorecer o encontro desses gametas. Então, para a esponja encontrar um parceiro é muito complicado. Por isso que essa forma de reprodução é a forma mais importante, tá joia? Além disso, esse mecanismo de brotamento não é encontrado só em esponja. A gente vai ver que ele existe em outros filos do reino animal, inclusive no filo da próxima semana, que é o filo quinidário. A gente vai ver também que os quinidários também apresentam aí
o brotamento, o próximo filo nosso aí, que é o filo quinidário, vai apresentar também. Legal? Além do brotamento, a gente tem a regeneração, e a regeneração muito legal. Quem pretende fazer biologia aí, provavelmente vai fazer esse experimento em sala de aula com o professor lá na faculdade. Espero que faça, tá? Se não fizer, cobre esse experimento do seu professor. A regeneração nas esponjas, galera, ela é considerada um processo passivo, porque a esponja não tem a capacidade de se autofragmentar. Ela tem que ser fragmentada por um animal ou pela maré, né? Pela correnteza, tá? Ao bater forte ali, dividir em alguns pedaços. Mas a gente faz um procedimento em laboratório, na faculdade, que é muito legal. A gente pega a esponja e passa ela por uma peneira, né? E recolhe aquele pó que sai da esponja. E depois a gente junta esse pó. Olha só, a gente desagrega a esponja, que é esse experimento que você está vendo aqui embaixo. Então você forma um pozinho de esponja. Depois a gente junta esse pozinho em massas de células, né? E essas massas de células, com o tempo, começam a formar novas esponjas. É muito legal isso, é muito bacana. Peçam ao seu professor para fazer em laboratório, com vocês. Então vai formando ali novas esponjas depois, o que é muito massa de ver. E isso mostra que as esponjas têm um alto poder de regeneração. Eu transformei o corpo do bicho num pó, né? Basicamente num farelo de esponja, entre aspas. Juntei esse farelinho e esses farelinhos começaram a regenerar. Tio Igor, por que esponja tem esse poder de regeneração tão grande? Porque ela é um animal muito simples, galera. Quanto maior a simplicidade do animal, maior a capacidade de regeneração. Então, como a esponja tem baixa diversidade de célula, poucos tipos diferentes de célula, e como ela tem baixa complexidade metabólica, elas têm alto poder de regeneração. E a gente consegue ver isso com esse experimento aí, que é muito legal, que é muito bacana de fazer. Além da regeneração, outro mecanismo assexuado, que em grande parte dos livros é tratado muito mais como um mecanismo de resistência, do que um mecanismo de reprodução. Na verdade, ele serve para as duas coisas, tanto para a reprodução quanto para resistir a uma condição adversa. É o que a gente chama de gemulação, e esse processo é encontrado basicamente em esponjas de água doce. Tio Will, por que esponjas de água doce? Porque esponjas que estão em ambiente de água doce, elas podem estar submetidas a um período em que o nível do rio, o nível do lago, ele vai baixar muito. E esponja sem água, ela acaba morrendo. Joia? Lembra que a esponja depende da água para tudo. Então, quando o nível do rio baixa, essa esponja pode morrer. Antes de morrer, ela produz, olha só, no interior do corpo, várias e várias estruturas chamadas de gêmula, que você está vendo aqui do lado. Aqui do lado eu deixei aí uma ilustração de uma gêmula. Então, elas vão produzir aqui você tem um corte, né, do corpo de uma esponja, Então, dentro do corpo dela aqui, você vai encontrar várias gêmulas. Não produz uma só não, ela produz várias gêmulas. Tio Will, o que são essas gêmulas? São cápsulas de resistência. Repara que na lateral dessa gêmula você tem várias espículas, ó. Então é formado aí um casulinho de espícula. E dentro da gêmula a gente vai encontrar um pancadão de amebócitos, Tio Igor, por que amebócitos? Porque são células tronco, galera. Lembra que os amebócitos eles podem formar qualquer outra célula da esponja. Então, ele é a principal célula no processo de regeneração, no processo de formação do broto e no processo aqui de reconstituição da esponja durante a gemulação. O que vai acontecer? Essa gêmula, ela pode ficar num ambiente seco, sem água, por vários e vários meses. A gêmula resiste à falta de água durante meses. Então voltou a chover, o nível do rio, o nível do lago voltou a subir. Quando essa gêmula ficar submersa, esses amebócitos vão começar a regenerar a esponja. Como a esponja não produz uma gêmula só, ela produz várias gêmulas, quando o nível da água subir, uma única esponja, através das suas várias gêmulas, vai dar origem a várias outras, por isso é considerado um processo de reprodução. Mas lembrem, é um processo de reprodução barra resistência. Tá legal? Tranquilo? E vamos dar uma olhada agora no processo sexuado de reprodução de uma esponja. Vamos ver aí como é que ele funciona. As esponjas, galera, quando a gente fala em reprodução sexuada, a gente está falando de reprodução que tem troca de material genético. Algumas espécies de esponjas são monóicas ou hermafroditas. Tio Will, o que é isso? São aqueles indivíduos capazes de produzir tanto gameta masculino quanto feminino. Só que não é interessante para a esponja ela se autofecundar.
Então, nas esponjas, apesar das esponjas aí hermafroditas, perdão, nas esponjas hermafroditas, os gametas amadurecem em épocas diferentes. Geralmente, numa estação de reprodução, a esponja só libera óvulo, na outra estação de reprodução, ela só libera espermatozoide, tá? Então, ela vai alternando, ela nunca produz os dois gametas ao mesmo tempo, para evitar um fenômeno que a gente chama de autofecundação, que diminui a variabilidade genética, ok? Então, ó, além das espécies monóicas ou hermafroditas, existem as espécies dioicas. Nessa espécie dioica, existe o indivíduo que é um macho, que só produz o gameta masculino, e o indivíduo que é a fêmea, que só produz o gameta feminino. Tá? No período de reprodução, o macho libera o espermatozoide, a fêmea, né, vai receber esses espermatozoides aí. A fecundação nesses animais é interna, portanto, ela acontece dentro do corpo da esponja. Ó, dá uma olhada aqui. O macho, que aqui no caso foi a esponja A, liberou os espermatozoides, olha eles nadando aqui, tá? Esses espermatozoides vão nadando, entram no corpo da esponja B, que aqui no caso se comportou como a fêmea, tá? Lá dentro do corpo dessa fêmea, o espermatozoide encontra o óvulo, que está aqui representado na figurinha, encontro do espermatozoide com o óvulo. Esse encontro gera um ovo ou zigoto, joia? Então nós temos um zigotinho, nós temos um novo indivíduo, geneticamente diferente tanto da esponja A quanto da esponja B, legal? Esse zigoto se desenvolve formando uma larva que a gente chama de anfiblástula, joia? Então, se passa por um estágio larval, galera, o desenvolvimento desse animal é indireto. Todo animal que passa por um estágio larval, ele tem desenvolvimento indireto. Ah, então, como as esponjas têm uma larva, repara que a larva ela é ciliada, então ela pode nadar, essa larva tem locomoção própria, ela vai nadar quando ela encontrar um local legal, com águas tranquilas, cheias de nutrientes, essa larva vai se fixar e vai formar uma esponja jovem, geneticamente diferente da A e geneticamente diferente da B, porque ela foi gerada por um processo sexual, tá? Quando eles descobriram esponjas aí no oceano, os mergulhadores estavam lá descobrindo as esponjas, eles perceberam que em determinadas épocas do ano, algumas esponjas liberavam uma nuvem, uma fumaça, né? Chamaram isso até de esponjas fumacentas ou esponja fumacê. Assim, pô, o que é essa fumacinha que as esponjas liberam? Na verdade, galera, as esponjas liberam nuvens gigantes de esperma. Você tá vendo aí na figura, né? Os pesquisadores ficavam com a cara aí nessa fumacinha. Pô, o que é essa fumacinha? E fumacinha subindo. E os caras metendo a cara, mal sabendo que eles estavam metendo a cara em esperma de esponja, Então é isso aí, só para você ver essa nuvem de esperma saindo aí do corpinho da esponja. Beleza, galera? Discutido esse aspecto da reprodução, vamos dar uma olhada no último ponto aí da nossa aula, que é a classificação das esponjas. Esponjas são divididas em 3 grupos de acordo com a complexidade. O grupo mais simples são as esponjas do tipo ascon, tá? Repara que nessas esponjas, ó, os poros ou os canais, eles não são ramificados, são canais retos. Os coanócitos, que estão aqui representados pela cor vermelha, ó, tudo que for vermelhinho é coanócito aqui, tá? A gente repara que os coanócitos, eles estão revestindo o átrio, joia? Nesse tipo de esponja, galera, a obtenção de alimento é pequena, que você tem baixa superfície de contato da água com as paredes do corpo da esponja. Então, uma esponja que recebe menos, que absorve menos nutriente, perdão, que tem canais não ramificados, que tem paredes finas e por isso é considerada um grupo, uma categoria de esponja mais simples. Agora, além das esponjas do tipo ascon, a gente tem as esponjas do tipo sicon. Nas esponjas do tipo sicon, repara que a gente tem canais já ramificados. São pouco ramificados, mas já tem ramificação. Ó, a água entra e tem que percorrer esses canais para chegar aqui no átrio. Tá? Outro detalhe, os coanócitos, que é a partezinha vermelha, eles não estão revestindo o átrio. Repara que os coanócitos revestem os canais. Tá? E isso fornece maior superfície de contato. A água vai serpentear por esses canais e você vai ter uma maior superfície de contato com a água, o que garante uma maior obtenção de alimento, o que torna essas esponjas aí do tipo sicon um pouco mais complexas que a do tipo ascon. E você repara também que as paredes dão uma engrossada, leve, mas dão.
E você tem o tipo mais desenvolvido de esponja, que são as esponjas do tipo Leucon. Repara que a parede é muito grossa, a parede é muito espessa, os canais são muito ramificados, né? Eles formam câmaras, ó, e os coanócitos ficam dentro dessas câmaras. A gente vê que o coanócito ali está revestindo a câmara. Galera, a superfície de contato aí absurda. Antes da água chegar lá, ela passa por 2, às vezes por 3, 4 câmaras, tá? Então você tem uma máxima absorção de nutriente. Com mais nutriente, o organismo se torna mais complexo. Então as esponjas do tipo Leucon são as mais desenvolvidas. As esponjas do tipo Ascon são as mais simples. Beleza? Tranquilo? Espero que você tenha gostado, que você tenha curtido, aprendido bastante. Se gostou, deixa aí o seu like, né? Ativa o sininho, se inscreve no canal para dar sequência ao módulo. Semana que vem a gente tem uma outra aula aí do reino animal falando sobre o filo quinidário, né? Se eu já tiver postado, aguarde a próxima. Joia? Um grande beijo para você e até a próxima aula. Muito obrigado pela companhia.